Olá pessoal que acompanha o Diário pelas redes sociais. Hoje eu vou comentar sobre as medidas que estão sendo propostas pela Prefeitura de Porto Alegre, que são bem drásticas na tentativa de baratear a passagem de ônibus. Por que eu comento isso? Porque o transporte coletivo é um assunto que interessa todo mundo e esse ano aqui em Santa Maria a gente vai ter a licitação do transporte público para escolher as empresas que assumirão o serviço, inclusive a Prefeitura propondo algumas mudanças. O que são as medidas propostas lá na capital que são bem drásticas e bem polêmicas? Uma delas é que prevê cobrar uma tarifa, uma taxa para todas as pessoas que usarem o transporte por aplicativo individual lá em Porto Alegre. E esse valor seria revertido para baratear a passagem de ônibus. Outra ideia, apresentada lá na Câmara da Capital, é que todos os veículos emplacados no interior do estado, ao ingressar em Porto Alegre, teriam que pagar pouco mais de R$4 para circular lá na capital, uma espécie de pedágio também que seria usado para bancar a redução da passagem de ônibus. Outra ideia também é reduzir gradualmente o número de cobradores. Então são coisas bem polêmicas, algumas que podem ser consideradas até inconstitucionais, mas que têm a grande vantagem, na verdade, assim, é de levantar esse debate. Eu acho que o principal disso é levantar o debate sobre quem, afinal, deve bancar o transporte público, um assunto que a gente já vem conversando há bastante tempo. Por quê? Porque todos os especialistas dizem o seguinte, que o transporte coletivo é importante para reduzir a poluição nas cidades, reduzir os congestionamentos, ou seja, seria do interesse de toda a sociedade que o transporte público fosse bastante utilizado para reduzir congestionamentos. Só que na prática, quem paga o custo do transporte é só quem usa. Então, com esses subsídios, ou seja, por tarifas, ou seja, por meio de impostos, né, e que toda a sociedade pagaria para ajudar a manter o transporte coletivo. Por exemplo, em Florianópolis, agora no final de dezembro, a Prefeitura decidiu, em vez de aumentar a passagem de R$ 4,40 para R$ 4,57, resolveu botar dinheiro do cofre da Prefeitura, ou seja, de toda a sociedade, para manter a tarifa em R$ 4,40 e, inclusive, deu um desconto de 15 centavos para quem pagar em dinheiro. Então, em Florianópolis, em vez de pagar R$ 4,40, quem paga dinheiro agora vai desembolsar R$ 4,25. E já quem usa o cartão eletrônico, R$ 4,18. Então, são formas que cada cidade, cada realidade encontra para tentar manter o transporte coletivo mais barato. Lá em Porto Alegre, a Prefeitura diz que se tudo isso fosse implementado, poderia baixar a tarifa de R$ 4,70 para R$ 2,00. Então imagina se isso fosse possível. Claro que essas ideias lá de Porto Alegre são bem complicadas, bem polêmicas, e é difícil que todas sejam implementadas. Mas imagine se a passagem de ônibus pudesse cair para R$ 2,00. Muito mais gente teria condições de usar o transporte coletivo, ele passaria a ser mais atrativo, né? Porque hoje em dia, com a passagem tão cara como está, é um incentivo para ir de moto, para ir de carro ou de aplicativos, telemoto, táxi, qualquer outra forma que muitas vezes sai, dependendo da distância, até, não digo mais em conta, mas não sai tão mais caro. Então, é uma discussão importante. A Prefeitura de Santa Maria disse que, por enquanto, medidas como essas de Porto Alegre não são cogitadas aqui, porque primeiro é preciso focar na licitação e focar em algumas medidas de menor impacto para incentivar o transporte coletivo. Entre elas, corredores exclusivos de ônibus nas principais avenidas, se não for durante todo o dia, mas pelo menos nos horários de pique, para que o transporte coletivo seja mais rápido e mais atrativo. Ou seja, e também para que os ônibus parem menos, gastem menos combustível para a passagem não encarecer tanto. Então essa é uma das ideias. Outra é tentar reduzir um pouco o número de paradas de ônibus para que elas sejam um pouco mais espaçadas, porque isso aumenta a velocidade da viagem e também reduz o consumo de combustível e os custos da tarifa, né? Então é um assunto bem interessante. Eu acho que no futuro não é inevitável. A sociedade, em geral, vai ter que pagar para manter o transporte coletivo, vai ter que haver um subsídio, senão a passagem vai ficar num valor cada vez mais exorbitante
e todo mundo vai acabar saindo perdendo, porque imagina daqui 5, 10 anos, quanto que vai ter de congestionamento em Santa Maria e outras cidades se o transporte coletivo cada vez mais definhar que ano após ano ele vem perdendo número de passageiros. E claro que é uma outra luta, que é a melhoria da qualidade do serviço, que também tem que ser levado em conta. Isso também impacta, né, nessa redução dos passageiros, mas tem muito assunto que precisa ser debatido pela sociedade e a gente precisa chegar a algum consenso, porque do jeito que está, o transporte coletivo só tende a perder passageiros cada vez mais. Um grande abraço a todos.